A mensagem que venho lhe passar com esse vídeo, a princípio pode ser dura, principalmente se você busca Cristo dentro de denominações religiosas, católicas ou evangélicas. É duro dizer, mas dentro desses locais mentiram para você. Eles distorceram praticamente todos os ensinamentos do Messias e os fizeram crer em muitas coisas. Bem, mas é bonito dar 10%, porque é uma tradição que vem lá do Antigo Testamento. A pessoa que quer, que pode, ela deve dar os 10%, e aí ela escolhe se ela quer dar 10% daquilo que ela recebe líquido, que é o mais correto, ou dar 10% até do que ela recebe bruto. Então, o mais importante, quando você paga o dízimo, é você dar com alegria. Então, se você dá a oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá a oferta, está roubando a Deus também. E em Mateus 23, 23, você percebe Cristo ordenando aos fariseus que eles deveriam dar o dízimo. Então, quando Cristo em Mateus 23, 23 fala que deve se dizimar, ele está sim se referindo às moedas, porque haviam naqueles dias já as moedas, havia já o dinheiro. E eu peço que ao ouvir as palavras a seguir, você descontamine sua mente de tudo que já aprendeu dentro de um sistema e ouça tudo isso de bom coração, retendo o que for melhor para você. Dentro desses locais, fizeram você pensar que igreja era um lugar aonde você vai ou deixa de ir. Mas no contexto bíblico, igrejas são pessoas que creem nos ensinamentos de Cristo. Fizeram você pensar que dízimo era 10% do seu salário e que era um dinheiro que você entregava para Deus. Mas não te contaram que dízimo nunca foi dinheiro e fazia parte de um ciclo levítico que era um mandamento somente para o povo de Israel. Estrangeiros não tinham parte nisso e nem poderiam fazer se quisessem. Mas como algumas pessoas enxergaram essa falha, enxergaram essa mentira, então eles passaram a lhe dizer que não havia mais um valor específico e que agora não se chamaria mais dízimos, e sim ofertas segundo o seu coração. O quinto mandamento da igreja, que está no catecismo, diz que a pessoa deve dar conforme as suas possibilidades. É você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Dá pelo menos um salário mínimo de dízimo, porque aí você vai ter uma renda de 6 mil e pouco, não é isso? É. Dá pelo menos separa assim um valor de um salário mínimo. Separa o valor de um salário mínimo e fala, Senhor, quanto que é o salário mínimo? 600 e pouco, não é 6 mil e pouco, olha a profecia aí, ó. Podendo ser até mesmo mais do que 10% se você sentir, e que estas ofertas seriam para sustento de um templo. Mas não te contaram que está escrito que o verdadeiro templo somos nós. São pessoas como eu e você, que necessitam de ajuda, cuidados, estão pelas ruas, estão em orfanatos, estão com fome, com frio e com sede. E que estes são os verdadeiros templos que realmente necessitam de ajuda. E sustentando esses templos, aí sim encontramos a Deus verdadeiramente. Não é para ficar alimentando pobre. Aliás, irmão, não sei se você notou que quem fez os pobres foi Deus. E Deus esteve na terra 33 anos, nunca foi na África da comida. Eles querem que você sustente um templo de pedra, o qual os apóstolos nos mostraram que Deus não habita e nunca habitou. Pediram sustento para seu sacerdote, um padre ou um pastor, mas não te contam que as pedras do templo se fenderam e o véu se rasgou de cima a baixo no momento em que no Calvário o nosso Salvador nos disse, está consumado. E dito isso, ele se fez de sumo sacerdote de uma vez por todas, por todos nós. Por isso, ele mesmo já havia nos alertado, não chamem ninguém de padre, nem de mestre e nem de pastor. Todos vocês são iguais, todos vocês são irmãos. E o único padre, pastor e mestre que tem está nos céus. Mas eles mentiram para você. Por que tantos frutos mentirosos? Não sabem quem é o pai da mentira? As pessoas não conseguem enxergar os frutos podres que esses líderes religiosos passam para nós. Eles cegamente te fizeram sustentar o templo de pedra, te fizeram sustentar um sacerdote homem, invalidando o ensinamento e o sacrifício do Cordeiro. Eles te aprisionaram com doutrinas físicas, sendo que o Pai é espírito. Você fez isso em troca de mensagens que massageavam o seu próprio ego. Olha que pergunta tão séria, olha. Se estou dando dízimos há anos e a minha vida financeira não muda, o que há de errado comigo? Eu quero ler um verso para você aqui da Bíblia,
em Gênesis capítulo 40, verso 23. Gênesis 40, 23, diz assim a minha Bíblia: José havia acabado de interpretar o sonho do copeiro e do padeiro de Faraó. Poucos versos antes, a Bíblia diz que Deus estava com José. Sendo que o próprio Cristo nos disse que bendito seja o que se fizesse menor com o seu próximo do que os que queriam ser maiores. Eles te prometeram prosperidade, riquezas, dinheiro, a solução dos seus problemas físicos e materiais, seguindo a este Deus religioso. Participar dessa campanha, dessas reuniões dos empresários, desse congresso empresarial. Eu iria buscar dinheiro com toda a minha força. Meu Deus, eu quero dinheiro, eu quero muito dinheiro. E você se esqueceu do principal. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Você conhece alguém? O amor ao próximo, o sustento dos verdadeiros templos, não feitos por mãos humanas, mas eles continuam te enganando. Eu diria para você, invista nesse congresso. Invista no congresso empresarial, você vai arrebentar. Um aluguel, você paga aluguel? Pega esse aluguel de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Mas o senhor há de convir comigo que os padres têm uma dificuldade muito grande de manter a estrutura da paróquia, assim como os pastores também precisam pedir a ajuda do dízimo aos seus fiéis. As igrejas vivem de doações, meu amigo, não tem outro jeito. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. O bispo Jadson e também o bispo Alain, o pastor Alain, estão aqui todas as segundas-feiras trabalhando só para isso. Amém? Mesmo usando o nome de Jesus, eu já tive experiências diante de problemas, diante de demônios manifestados diante de mim, que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Que só com o nome de Jesus não funcionou. Mas eu me revoltei e mandei aquele demônio embora. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu sou Thiago Lima, e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva. Talvez com apenas uma mensagem você não consiga entender as palavras que quero passar para você. E peço que você também se compadeça do seu próximo que esteja dentro desses apriscos religiosos. Compartilhe com todos eles esta mensagem. Não se restrinja.
pois da mesma forma que você conseguiu se libertar, eles também merecem ser libertos e não podemos deixar nossos irmãos presos às garras desses lobos devoradores. Um grande abraço a todos.